Estes 12 sinais inesperados indicam que sua melhor versão está nascendo. E muitos ignoram esse processo porque ele não se anuncia com luzes ou fanfarra, mas com pequenos sinais sutis que a alma envia quando atravessamos uma passagem profunda. Carl Jung nos ensinou que a vida é um movimento contínuo de individuação, um chamado interior para emergirmos de padrões herdados e nos tornarmos mais completos. Esse despertar não é um evento grandioso, é uma série de pequenas transformações internas que se revelam como sinais silenciosos. São indícios de que você está deixando para trás a versão condicionada de si mesmo e entrando em contato com sua essência mais autêntica. A mudança verdadeira começa no invisível. Ela se manifesta primeiro na sombra, naquela parte sua que a maioria tenta ignorar, e que Jung chamou de sombra junguiana. É lá que nasce a ponte para sua melhor versão. Agora, escreva nos comentários: minha melhor versão está nascendo. Faça isso agora. Sinta essa frase ecoando no seu interior. Imagine que seu corpo é como um templo antigo e que essas palavras ativam um sinal oculto em você. Jung dizia que o inconsciente coletivo é um campo de imagens e sinais que se manifestam em nossa vida quando estamos prontos para evoluir. Esses sinais podem aparecer como sonhos intensos, mudanças súbitas no comportamento, desconfortos internos ou encontros significativos que parecem acontecer por coincidência. Ele chamou isso de sincronicidade, um modo do universo comunicar-se com você, abrindo portas para um novo nível de consciência. É como se a vida lhe desse pistas silenciosas, e reconhecer esses sinais é o início da transformação interior. O primeiro sinal é a sensação crescente de não pertencer ao lugar onde você está. Você começa a perceber que as antigas formas de viver não lhe servem mais. Jung explicava que isso é a psique chamando você para uma nova fase da individuação, um processo em que você dissolve velhas máscaras. O segundo sinal é o aumento da sensibilidade emocional. Pequenas situações provocam reações profundas porque sua consciência está se expandindo. O terceiro é o surgimento de sonhos mais vívidos e simbólicos que Jung interpretava como mensagens da alma. Quando esses sonhos aparecem repetidamente, é um chamado para prestar atenção ao seu caminho interior. O quarto sinal é sentir uma atração intensa por conhecimento espiritual e psicológico. Sua mente começa a buscar significado além do óbvio. Jung dizia que esse é um impulso natural da alma, um movimento em direção ao self. O quinto sinal é perceber que velhos padrões emocionais começam a se dissolver, não porque você lutou contra eles, mas porque começou a observá-los sem identificação. Isso é transmutação alquímica da psique, um movimento silencioso em direção à liberdade. O sexto sinal é sentir uma inquietação profunda, uma urgência interna para mudar. Essa inquietação é um convite para abandonar o velho e abraçar o novo. O sétimo sinal é começar a reconhecer sua própria sombra com menos medo. Jung ensinou que a sombra é onde reside o ouro do autoconhecimento. Ao encarar essa sombra, você começa a integrar aspectos ocultos de si mesmo e, assim, construir sua melhor versão. O oitavo sinal é experimentar uma sensação de tempo diferente. Momentos comuns ganham uma nova qualidade, como se sua percepção estivesse se abrindo para outra dimensão. Esse fenômeno está ligado à expansão do inconsciente coletivo. O nono sinal é perceber sincronicidades mais frequentes, acontecimentos que parecem acaso, mas carregam sentido profundo. O 10º sinal é sentir maior empatia e conexão com a vida ao seu redor. Jung explicava que esse é um efeito natural do processo de individuação. Você começa a sentir que faz parte de algo maior. O 11º sinal é o despertar de uma criatividade profunda, seja na arte, nas soluções do dia a dia ou na própria forma de viver.
Jung via a criatividade como uma expressão direta da alma em transformação. O 12º sinal é sentir no fundo que você está se aproximando de um portal interior, um limiar de consciência onde a sua melhor versão já se anuncia. Esse processo não é linear e nem simples, ele é permeado de paradoxos, dor e liberdade, medo e coragem, perda e ganho. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Sua melhor versão nasce nesse despertar, onde sombra e luz se encontram. Agora, você pode perceber esses sinais, pode sentir como sua alma está chamando para uma jornada mais profunda. Você pode aplicar isso ainda hoje, observando seu corpo, suas emoções, seus sonhos e coincidências. Faça disso um pequeno ritual. Reserve alguns minutos para refletir, anotar sinais, observar mudanças. Esse exercício é um convite para que o processo seja consciente. Carl Jung deixou um legado. Compreender que o caminho da individuação é único para cada pessoa, mas reconhecível por sinais. Ele nos lembra que não existe transformação sem enfrentar a sombra. E essa é a chave. Aceitar que sua melhor versão nasce não apenas na luz, mas na integração profunda do que você foi, do que você é e do que está se tornando. Pergunte a si mesmo agora: estou percebendo os sinais? Estou aberto para minha transformação? Esse é o chamado. E se você sente, é porque a jornada já começou. Então, diga para si mesmo: minha melhor versão está nascendo. E observe o que muda a partir daqui. Quer sentir o próximo nível dessa transformação? O que vem a seguir pode quebrar paradigmas sobre quem você acredita ser. Pense nisso. Será que sua melhor versão não está além do que sua mente consegue imaginar agora? E se tudo estivesse se movendo para levá-lo para esse ponto? Isso não é acaso, é sincronicidade. Você sente isso? Então continue observando. Quando pensamos em transformação, muitas vezes imaginamos grandes mudanças externas. Mas Jung nos revela algo surpreendente. A transformação mais profunda acontece silenciosamente dentro de nós, sem espetáculo. É como uma semente germinando sob a terra. Um processo invisível que, no momento certo, rompe a superfície. O que chamamos de melhor versão não é apenas uma melhora superficial, mas uma reconstrução interna, uma reprogramação da alma. Isso não segue cronogramas humanos, mas pulsa no ritmo do inconsciente coletivo. Esse movimento pode ser sentido como um distúrbio interno, uma inquietação que desafia a lógica. É uma mudança que rompe velhas certezas sem pedir permissão, mostrando que sua evolução não é planejada, é emergente. O processo começa muitas vezes como uma sensação estranha de deslocamento. Você pode perceber que lugares, pessoas e hábitos antes confortáveis já não ressoam mais. Jung chamou isso de retirada do velho ego. Um sinal claro de que a psique está se reorganizando. Esse deslocamento interno é como uma preparação silenciosa para uma nova estrutura de ser. É curioso, porque esse tipo de mudança normalmente provoca medo, não alegria. E Jung explica que é justamente esse desconforto que abre espaço para o novo. A sua melhor versão nasce na zona onde a segurança dissolveu-se e a presença se tornou total. Há também um tipo de percepção mais aguçada que surge nesse caminho. Você começa a notar sutilezas, gestos, palavras, emoções, com uma clareza antes desconhecida. Jung falava sobre isso como o despertar do olhar interno, uma capacidade de perceber padrões invisíveis no cotidiano. Essa percepção não é adquirida pela mente lógica, mas pelo engajamento direto com a experiência. Não é sobre aprender algo novo, mas sobre desaprender o que te limitava. E esse processo quebra a ideia comum de que a mudança vem de fora. Ela sempre começa de dentro. Outro sinal profundo é a dissolução gradual da necessidade de controle. A pessoa começa a perceber que quanto mais tenta dirigir a própria vida, mais ela foge do fluxo natural.
Jung dizia que a individuação não acontece por força de vontade, mas pela rendição consciente ao processo interior. Isso é algo que desafia nosso condicionamento cultural de forçar a mudança. É como perceber que o verdadeiro movimento não é lutar contra a correnteza, mas aprender a fluir com ela. Essa entrega é uma força, não fraqueza, uma força que não se conquista, se descobre. O corpo também passa por transformações sutis. Mudanças na energia física, padrões de sono e até sensações novas no corpo são sinais de que o inconsciente está operando uma reconfiguração interna. Jung via o corpo como um registro vivo da alma. Quando a alma muda, o corpo reage. Isso é um paradoxo silencioso. Você se transforma e nem percebe, mas seu corpo está constantemente traduzindo essa mudança. E é por isso que prestar atenção a essas pequenas alterações é tão importante. É um diálogo silencioso entre a consciência e a sombra. O despertar para a sua melhor versão também provoca um aumento na percepção simbólica. As coisas começam a ter camadas de significado além do evidente. Jung chamava isso de experiência arquetípica, perceber a vida como uma rede de sinais e símbolos que apontam para algo maior. É diferente de interpretar intelectualmente, é sentir intuitivamente. E nesse ponto há uma quebra profunda. O aprendizado deixa de ser linear e se torna experiencial. Isso muda completamente o modo como você vive o presente. Um sinal que raramente é reconhecido é a sensação de estar sendo chamado para algo indefinido. Não é uma meta clara, mas uma força invisível que empurra em direção a algo que não pode ser descrito. Jung chamava isso de chamado do self, uma atração interna que nos move sem que saibamos exatamente por quê. Esse chamado não responde à lógica, ele responde à alma. É um impulso silencioso que cresce como uma luz dentro de você, mesmo em meio à escuridão. Reconhecer esse chamado é um passo decisivo na jornada da individuação. A integração de experiências aparentemente contraditórias também é um sinal. Você começa a perceber que dor e alegria, perda e ganho, medo e coragem coexistem em um mesmo espaço, e isso deixa de ser um conflito para se tornar uma nova forma de entendimento. Jung via esse processo como alquimia psíquica, a união da sombra e da luz. Essa integração é a prova de que sua melhor versão não é uma perfeição idealizada, mas um estado de plenitude que acolhe todos os aspectos de si mesmo. Isso muda a percepção do que significa evoluir. A relação com o tempo também muda. Há uma sensação de expansão e compressão simultânea, como se a vida passasse a ter múltiplas camadas temporais. Jung dizia que o inconsciente opera fora do tempo linear. E o despertar da sua melhor versão inclui sentir essa temporalidade diferente. É uma percepção de que passado, presente e futuro são partes de um mesmo processo vivo. Essa sensação altera profundamente como você experimenta a vida. Outro ponto essencial é o crescimento da capacidade de silêncio interior. Não é apenas ausência de barulho externo, mas um silêncio profundo dentro de si. Jung entendia esse silêncio como o solo fértil onde o self floresce. É nesse silêncio que você começa a ouvir as respostas mais profundas. E, curiosamente, é também onde o paradoxo acontece. Quanto mais você busca respostas, mais percebe que elas vêm quando você deixa de procurar. Essa é uma mudança radical de perspectiva sobre transformação. A forma como você se relaciona com seus medos também muda. Eles deixam de ser inimigos a serem vencidos e passam a ser portais para autoconhecimento. Jung dizia que confrontar a sombra é o caminho para integrar o self. Isso quebra a visão comum de que evolução é livrar-se de tudo que é desconfortável. Na realidade, a evolução é abraçar o desconforto como parte essencial do despertar. É uma mudança invisível, mas profundamente libertadora. A presença de coincidências significativas aumenta. Jung chamou isso de sincronicidade.
Eventos que parecem aleatórios, mas carregam um significado profundo. Quando sua consciência está em transformação, você passa a notar essas conexões sutis. Elas não são meros acidentes, mas sinais de que sua psique está alinhada com um movimento maior. E isso muda a maneira como você interpreta a própria vida, percebendo um fio invisível que liga tudo. Surge também uma curiosidade constante por seu próprio interior, não como curiosidade intelectual, mas como desejo genuíno de autodescoberta. Jung dizia que o autoconhecimento é o caminho para a individuação, e esse desejo é um indicativo de que sua alma está em movimento. É uma curiosidade que quebra o hábito de viver no automático e transforma cada instante em um convite ao aprofundamento interior. Essa curiosidade se torna combustível para a mudança. A relação com o outro também se transforma. Há uma percepção mais profunda das relações, não mais como troca de favores ou conveniências, mas como encontros significativos para aprendizado mútuo. Jung via os relacionamentos como espelhos, onde podemos reconhecer partes nossas que ainda não conhecemos. Essa percepção muda completamente o significado da convivência, transformando cada relação em uma oportunidade de crescimento. Você também pode notar um aumento da capacidade de intuição. Decisões começam a surgir não apenas pela análise racional, mas por uma percepção interna quase imediata. Jung chamava isso de sabedoria da alma, uma inteligência que não se aprende, mas se desperta. Essa mudança revela que sua melhor versão não é construída apenas pelo pensar, mas pelo sentir profundo e integrado. É uma prática silenciosa que você pode cultivar a cada dia. Outra transformação é a dissolução de velhos padrões mentais. Você percebe que certas reações automáticas perdem força, não por força de vontade, mas porque já não carregam o mesmo significado interno. Jung descrevia isso como um processo natural de individuação, onde a consciência se torna capaz de escolher com liberdade. Isso quebra a noção comum de que mudar exige esforço constante. Muitas vezes mudar é deixar ir o que não serve mais. O seu relacionamento com a própria história também muda. Passado e futuro deixam de ser pontos fixos e passam a ser percebidos como parte de um fluxo contínuo. Jung via essa percepção como um passo essencial para a integração do self. Essa mudança não é apenas mental, mas existencial. Você começa a perceber sua vida não como uma linha reta, mas como um organismo vivo em constante movimento. Você pode começar a notar um senso mais profundo de propósito, não como objetivo definido, mas como uma sensação de direção interna. Jung chamava isso de alinhamento com o self. Essa direção não vem de fora, mas surge quando o ego e a sombra começam a dialogar. É uma percepção silenciosa, quase imperceptível, mas extremamente transformadora. Essa sensação muda o modo como você percebe suas escolhas diárias. Surge também um novo nível de resiliência. Não aquela resiliência feita de endurecimento, mas uma resiliência suave, capaz de acolher as mudanças sem resistência. Jung descrevia isso como a força do self integrado. Essa qualidade não é conquistada, ela emerge, e ela muda a relação com a vida, mostrando que crescer não é evitar desafios, mas aprender a transformá-los. Por fim, há a sensação de que algo profundo está se abrindo dentro de você, não como uma conquista, mas como um renascimento silencioso. Jung dizia que a individuação é esse nascer contínuo. É perceber que sua melhor versão não é um ponto final, mas um caminho que você pode escolher viver agora, sentindo cada sinal, cada mudança. Você percebe esses sinais? Está atento ao seu chamado interno? O que acontece se você olhar para dentro agora e observar sem medo? Hoje, você atravessou o limiar. Algo que estava oculto no tecido silencioso da sua psique começou a respirar.
As camadas mais profundas do inconsciente despertaram para revelar um movimento que não é apenas interno, mas transcendente. Não é uma mudança, é uma convocação. O chamado do Self para fora da sombra. O que você vivenciou até aqui não foi apenas conhecimento, mas ativação. Um despertar sutil que atravessa seu corpo, sua mente e seu campo emocional. E ainda falta uma última revelação. Um presente oculto. A chave esquecida do inconsciente que pulsa agora dentro de você, esperando ser reconhecida. Se essa travessia tocou a sua alma, escreva agora: eu abraço o chamado silencioso da minha alma. Isso sela sua entrada na jornada da individuação, como um juramento silencioso que só você pode cumprir. Essa frase é seu selo arquetípico, uma afirmação viva que conecta sua presença à vibração mais profunda do seu ser. Não é apenas palavras, é um compromisso que ressoa no inconsciente e altera seu campo interno. Se esse conteúdo despertou em você algo que antes estava adormecido, talvez você seja daqueles que escutam o chamado da alma. Inscreva-se para caminhar conosco nessa travessia arquetípica, não como espectador, mas como buscador. Aqui não se busca informações, mas a experiência viva do despertar, o contato com o Self que está além da forma e do conceito. Este é um espaço onde o conhecimento se torna prática e a prática se torna transformação. Que o Self conduza você pelas espirais do desconhecido até a plenitude da sua própria alma. E nesse caminho, lembre-se, cada passo é um sinal, cada silêncio, uma mensagem. O que sua alma deseja revelar agora? Como você sabe que está respondendo ao chamado?